aqui o nosso ordenamento avança em muito na proteção da moralidade. Hoje nós temos diversos instrumentos para controlar atuações imorais do poder público. Claro que são diversos instrumentos, eu não vou aqui fazer um rol exaustivo dos instrumentos, mas um dos principais instrumentos para a proteção e até para se evitar a prática de atos imorais é a Lei de Improbidade Administrativa. A Lei 8429 de 92, essa Lei 8429 de 92, a famosa Lei de Improbidade Administrativa, traz lá normas, regras, detalhamentos maiores que procuram evitar práticas imorais pelos administradores públicos e pelos agentes públicos em geral. A ideia de improbidade administrativa vem muito atrelada à ideia de imoralidade. Cometer um ato de improbidade é quase a mesma coisa do que cometer um ato de imoralidade. Eu só diria o seguinte: você não vai confundir, a meu ver, necessariamente as duas noções, imoralidade e improbidade administrativa. É claro que quando você atua de maneira imoral, você pratica um ato de improbidade. Isso ninguém duvida. Mas a noção de improbidade, ela é mais ampla do que a própria noção de moralidade, só para deixar isso claro. Na verdade, a lei de improbidade, ela vai mais longe. Quando ela traz a ideia de improbidade administrativa, ela diz que improbidade não é só a violação à moralidade. Improbidade é violar qualquer princípio da administração pública. Está expressamente colocado no artigo 11 da Lei 8429 de 92. É ato de improbidade, independentemente de dano ao erário ou enriquecimento sem causa. É ato de improbidade violar princípios que se aplicam à administração pública. E aí se coloca lá no artigo 11, princípio da moralidade, princípio da legalidade, princípio da impessoalidade, qualquer princípio que se aplica à administração. Então, só para colocar esse parênteses, a improbidade é uma noção mais ampla do que a noção de imoralidade. Mas é claro que as noções são muito próximas, se você for olhar, né, para os conceitos de improbidade e imoralidade. Se você for olhar para o dicionário, por exemplo, e verificar lá o conceito que o dicionário te dá de improbidade, improbidade está atrelada à ideia de práticas imorais. Então, apesar do conceito do direito positivo, da lei de improbidade, ser um conceito mais amplo do que a própria noção estrita de imoralidade, fato é que a lei de improbidade é um dos principais instrumentos para a proteção do princípio da moralidade. Então, por exemplo, a lei de improbidade administrativa, num determinado momento, ela exige daqueles futuros agentes públicos, os candidatos que passaram no concurso e que vão tomar posse, a lei de improbidade exige desses futuros agentes públicos que eles apresentem lá as suas declarações de imposto de renda. Para quê? Para que a administração pública possa observar o crescimento patrimonial desse agente enquanto exercente da função pública, para saber se o seu crescimento patrimonial é compatível com a renda que ele ofere no serviço público. É uma forma em que se tenta prevenir atos imorais, atos improbos. Claro que além da prevenção você tem a repressão. Você não consegue evitar tudo. Eventualmente o ato de improbidade foi praticado, uma imoralidade foi praticada. Como você vai impedir ou reprimir agora, nesse caso, esse ato de improbidade? Eventualmente com uma ação judicial de improbidade administrativa. Ou na linha do STF e STJ hoje, eventualmente com, entre aspas, uma medida, uma ação que venha lá a apontar um crime de responsabilidade para um agente político. STF e STJ vem entendendo que o agente político, por exemplo, o chefe do executivo, o agente político, quando comete um ato de improbidade, em regra, esse agente político, por ser agente político, ele vai ser julgado e processado pela sua casa legislativa respectiva. Vai ser um crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade como improbidade administrativa. Mas um crime de responsabilidade, esse agente político vai responder de acordo com a lei que trata do crime de responsabilidade. Então, só faz um parênteses por quê? O STF e o STJ, eles aplicam, e muito bem, a lei de improbidade aos agentes públicos em geral. Só que hoje, apesar de controvérsias, hoje o STF e o STJ dão um tratamento um pouquinho diferente para o agente político. O STF e o STJ dizem, se o agente político comete um ato de improbidade, a Constituição Federal, nesse caso, diz que o ato de improbidade é um crime de responsabilidade.
ele vai responder, nesse caso, por crime de responsabilidade. E, nesse caso, isso tem toda a diferença do mundo. Se ele vai responder por crime de responsabilidade, a lei que vai se aplicar a ele, agente político, não é a lei de improbidade. É a lei que trata daquele respectivo crime de responsabilidade. Pousando um pouquinho no caso concreto. Se um prefeito, por exemplo, comete um ato de improbidade, vai dizer o STJ ou o STF, cometeu um ato de improbidade, é agente político, é o prefeito, cometeu um crime de responsabilidade. Se ele cometeu um crime de responsabilidade, você vai ter que punir esse agente político. Só que você não vai trazer a lei de improbidade, porque ela é para os agentes em geral. Para o agente político, você vai trazer o quê? A lei que trata desse crime de responsabilidade. Prefeito. Você vai trazer o Decreto-Lei 201 de 67. O Decreto-Lei 201 de 67 trata do crime de responsabilidade do prefeito. Em relação ao presidente da República, por exemplo, o presidente, se ele comete um ato de improbidade, crime de responsabilidade, STF e STJ, por enquanto, estão entendendo. Ele vai responder de acordo com a lei que trata do seu crime de responsabilidade. No caso do presidente, é a lei 1079 de 50. Fato é que aplicando, ainda que você aplique essa tese, aplicando essa tese do STF e STJ, aplicando a lei do crime de responsabilidade, ou aplicando a lei de improbidade administrativa, fato é que você vai ter aí dois mecanismos, por exemplo, para punir aquele agente administrativo ou político que comete um ato de improbidade. Não é só, portanto, a lei de improbidade que serve para, enfim, a gente fiscalizar, prevenir e reprimir a moralidade administrativa. A própria lei do crime de responsabilidade, a lei da ação civil pública, a lei da ação popular e diversos outros mecanismos são colocados para que você, particular, uma ação popular, para que você, poder público, poder judiciário, Ministério Público, possa prevenir e reprimir, né, práticas imorais, práticas que vão violar a moralidade administrativa. Vamos para o exemplo concreto. Um exemplo concreto. Imagine a seguinte situação hipotética, que não deixa de ser concreta, porque é julgada reiteradamente pelos tribunais. Imaginem você, particular, celebrando um contrato com a administração pública. Você é um particular, celebrou um contrato com a administração pública. Só que celebrou um contrato, nesse meu caso aqui hipotético, celebrou um contrato verbal, de boca. Você, particular, celebrou um contrato verbal com a administração pública, contrato de boca, prestou o serviço e ainda não recebeu a remuneração. Se vocês forem olhar para a legislação vigente, a Lei 8666, a Lei de Licitações e Contratos, a Lei 8666 de 93, diz que não é possível haver contrato verbal. A Lei 866 traz uma exceção para contratos de pequenas compras e pronto pagamento. Mas a regra trazida pela Lei 866 é: contrato verbal é nulo e não produz efeitos. Está lá no artigo 60, parágrafo único da Lei 8666. Contrato verbal é nulo em regra e não produz efeitos. A única exceção que a lei traz é aquele contrato verbal para pequenas compras e de pronto pagamento. E a lei vai definir o que é pequena compra e pronto pagamento. Volta à minha situação hipotética, então. Você é um particular, celebrou um contrato que não é aquele contrato exceção, não é de pequena compra e pronto pagamento, celebrou um contrato verbal com o poder público, prestou o serviço e ainda não recebeu o dinheiro. Aí você bate na porta do poder público e diz: poder público, tudo bem? Eu sou o particular que contratou com você verbalmente. Eu prestei o serviço, agora eu quero receber a minha remuneração. Aí o poder público vira para esse particular, no meu caso concreto, e diz: você sabe ler? Lê então lá o artigo 60, parágrafo único da Lei de Licitações. O artigo 60, parágrafo único diz que o contrato verbal é nulo e não produz efeitos. Um dos efeitos principais do contrato qual é? Pagamento. Se o contrato é verbal, é nulo, não produz efeito de pagamento, eu não tenho que te pagar. Mas eu prestei o serviço. Como é que fica essa situação? A doutrina e a jurisprudência vão entender que, nesse caso, o poder público deve pagar, sim, a remuneração para esse particular. Ah, mas, Rafael, a lei, a legalidade, né? A Lei 8666 não traz essa hipótese, não traz essa exceção. A lei diz que o contrato verbal é nulo e não produz efeitos. Como é que você vai trazer essa exceção no caso concreto? Nesse caso concreto, você vai ter uma colisão entre princípios constitucionais. De um lado, o princípio da legalidade.
A lei diz que esse contrato é nulo e não produz efeito, não tem que pagar nada. De outro lado, outros princípios de igual hierarquia.